Bom, gente, vamos começar então. Rômulo já está aí? Tá. Eu vou seguir o texto aqui para não me perder. Bom, hoje é o quarto encontro dessa série do Seminário de Orientação, que começou com a leitura do curso de Miller, o Série 1, que está sendo tomado por nós como um guia. Parou? Não, ele está funcionando. É melhor trocar pelo outro, Gabriel? Não, porque a caixa de som não é o microfone. Ah. Não, isso não, só a gente. Então vamos esperar, né? Não, o pessoal do Zoom não ouve a caixa, ouve você falando. Não. Pode falar. Vocês estão ouvindo aí no Zoom, gente? Dá um sinalzinho aí de ok. Sim. Estamos. Dá para ouvir, mas se ouve baixo. Ixi, Maria. Vou tentar falar mais perto. Tá melhor assim? Eu estou ouvindo bem. Estou ouvindo Tá bom. bem. Aumenta o volume Então, aí. Quem tá... Tá bem, vamos lá. Então, recomeçando, gente. Eu estava dizendo que hoje é o quarto encontro dessa série, que começou com a leitura do Série 1, que a gente está tomando como um guia para poder acessar algumas mudanças muito difíceis e muito radicais que o Lacan faz nesse momento do ensino dele, né? É um seminário especialmente complicado de decifrar. A gente tem vários cartéis aqui da Seção Rio trabalhando, se debruçando sobre ele, e a gente sabe a dureza, a pedreira que é esse seminário 19, né? Então, essa escolha teve a ver com o tema do encontro brasileiro, que ele equivale ao último capítulo do seminário 19, com um acréscimo, o corpos aprisionados pelo discurso e seus restos. Bom, então, nesse curso, o Miller vai abrindo caminho na densidade do seminário 19, vai ajudando a gente a se aproximar de conceitos do último ensino que a gente está aprendendo a manejar. Já de início, a diferença entre o que é da ordem do ser e o que é da ordem da existência, isso já estava lá como ponto de partida, vocês vão ver que tanto a Marícia como a Ana vão avançar muito nisso, mas já foi um ponto de partida lá no iniciozinho do curso do Miller, né? Então, essa diferença entre o que é da ordem do ser e o que é da ordem da existência foi um ponto de partida para conduzir até a noção, que não só é difícil de traduzir, mas também de operar, essa noção do A1, né? Que a gente viu que teve todo um debate aqui na última preparatória com a participação do Paulo, que tem aquela proposta do ADUM, né? E o Marcos ressaltou também esse ponto de a gente não colocar muito acento no né? Que é algo de há um tanto de né? Essa tradução é realmente difícil de fazer, né? Então, esse A1 se apresenta como uma nova ferramenta que permite abordar na clínica um tanto de existência que não passa pelo campo do outro, que escapa ao sentido, que o campo da linguagem não dá conta de abarcar. Então, o que a gente está vendo ali é uma forma de abordar o gozo nessa perspectiva, do A1, desse campo que não inclui o outro, né? Nos dois primeiros encontros do Sol, a gente buscou localizar as bases da diferença que se estabelece entre esses dois planos distintos. Então, de um lado, uma escuta que se dá no toma lá da cá da dialética, e de outro, aquilo que se dá a ler, né? Essa diferença entre escutar e ler, entre sentido e escrita, né? Então, de outro, aquilo que se dá a ler a partir do que itera, e que dá acesso a um real, que, embora esteja fora do campo de sentido, não prescinde da fala. Marícia vai desenvolver isso lindamente no seu texto ali, vocês vão ver. Esse último ensino distingue dois planos que, como bem lembrou a Angélica da última vez, não se excluem, mas coexistem em uma experiência de análise. Esse acento que a Angélica deu foi fundamental, né? Porque quando a gente imaginariza, a gente tenta fazer percursos do um ao outro, ou ao contrário, do outro ao um, como se fosse uma progressão. E a Angélica tocou num ponto que é muito importante, que tanto a Ana quanto a Marícia vão também trabalhar em torno disso, de que não se trata de planos que se excluem, mas eles coabitam a experiência de análise, né? Eu citei uma frase da Angélica, ela diz: o importante é discernir uma da outra, já que o um não evolui para o outro e nem o outro exclui um. Isso é super importante. Então, desde o início dos nossos encontros, estamos às voltas com o esforço de distinguir e saber como se articulam esses dois planos. Isso está lá, desde o primeiro, segundo encontro. Mas, a partir do último,
com a discussão conduzida pela Raquel em torno do caso do menino lobo. Não sei se todo mundo estava aqui, imagino que não, né? E também hoje, na articulação que a Marícia vai fazer entre a lição 11 do curso, né, e um dos testemunhos do passe do RAM, a gente está fazendo um movimento, um passo a mais no sentido de aterrar esses conceitos na experiência viva do feijão-arroz da clínica, né? Esse feijão com arroz da clínica que a Bel falou lá no início. Então, os 2 primeiros encontros, a gente estava ali tentando entrar na pedreira do curso, e já nesses 2 últimos, assim, me deu uma certa satisfação retomar o texto da Angélica e a fala da Raquel e puxar o fio lá desde o início para a gente, pelo menos quem está no conselho trabalhando, e acho que quem está assistindo desde o início, a gente já consegue ver um certo avanço aí nesse movimento, né? E eu acho que só agora a gente pode fazer esse link com a clínica. Eu acho que no início não teria mesmo como. Então, acho um momento importante do seminário aqui para a gente. Então, da última vez, a gente teve uma ótima discussão, partindo da proposta ousada de Raquel, de reler um caso de autismo, que é do início dos inícios, está publicado no Seminário 1 do Lacan, né? Reler, servindo-se de ferramentas que a gente só obtém nessa virada do último ensino. Foi uma ousadia, né? Um esforço ali importante. Eu digo que a proposta é ousada, pois vai na contramão do que seria um percurso clássico de uma análise, se é que a gente pode falar assim, né? Mas que se inicia pelos descaminhos da verdade mentirosa, né? Aqueles desvios da dialética e da semântica, para depois localizar, delimitar um gozo fora do sentido que habita o sintoma. Então, o caso do menino lobo, relido por Raquel e por Angélica, nos permitiu vislumbrar nessa clínica do um sozinho o que eu chamaria de uma versão bruta do tratamento do gozo na perspectiva do um. Eu chamei desse jeito porque, assim, sem decifração de sintomas, sem construção de fantasia, tem uma coisa ali que vai num caminho muito árido, né? Foi preciso que a analista suportasse, a Rosine Lefort, foi preciso que a analista suportasse prescindir do que se passa no nível da linguagem do ser, de tentar injetar algum sentido no sem sentido das poucas palavras usadas pelo menino, para que, com a regularidade de sua presença, isso ficou muito marcado no tratamento que Raquel e Angélica deram do caso, né? Mais do que o que ela dizia, o fato dela se dirigir a ele e essa presença regular, e uma operação que incluía o corpo dela e alguns objetos. Então, teve algo o que eu estou chamando aí de um tratamento do gozo na lógica de um jeito meio bruto, nesse sentido, né? De você prescindir desse recurso que para a gente é tão caro da palavra, né? Porque também não tinha jeito, não era uma opção, porque ali não tinha outro jeito. E aí isso ensina algo sobre essa clínica de um sozinho, né? Bom, é isso, né? Foi preciso que a analista suportasse prescindir do que se passa no nível da linguagem e do ser, e de tentar injetar sentido no sem sentido das poucas palavras usadas pelo menino, para que, com a regularidade de sua presença e com manobras que incluíam seu corpo e alguns objetos, pudesse incidir sobre o excesso de gozo no nível do acontecimento de corpo. Segundo Raquel, esse manejo foi o que permitiu, sobre um fundo de indiferenciação, construir um vazio que até então não estava em operação no caso desse menino. As duas ressaltaram isso, né? Tanto a Angélica quanto Raquel, esse ponto de que tinha um vazio ali que não operava, e que isso foi criado nessa operação com corpos e presença, né? E aí eu estou só retomando uma parte também que a Angélica destacou, que eu acho que foi muito importante, quando ela diz que no jogo com o menino, o analista não parte de uma narrativa sobre o lobo, que é uma tentação, né? O menino está ali falando do lobo e, como a Angélica diz, ela não cai nesse engodo de tentar incluir isso no campo da linguagem, fazer do lobo um lobo bom, um lobo mau, né? É um significante que não ganha significação, ela suporta um tanto dessa rudeza aí, né? E aí, abre aspas, uma frase da Angélica, esse um sem par requer o vazio, que não tem lugar na lógica das classes. Eu estou retomando essa questão do vazio, porque ela vai ser algo também central na apresentação hoje da Marícia e da Ana. E aí eu já adianto aqui uma pergunta para o debate depois das falas da Marícia e da Ana. Se esse vazio, eu fiquei pensando nisso assim, quando eu estava escrevendo mesmo, né? Que é inserido na cena, no caso do menino lobo, né? Na base da presença, dos corpos, do manejo dos objetos, mais do que das palavras, que foi ali uma condição necessária para alguma diferenciação entre
entre os objetos, entre ele e o outro, se esse vazio intervalar aí, e que foi responsável por fazer um mínimo de separação, né? Se ele é da mesma natureza desse vazio que fala o Rano, o testemunho que a Marissa vai tratar hoje, né? Um vazio que se apresentou ali no fim da análise, no confronto com esse do gozo, como aquilo que resta mais além do objeto A. É uma pergunta que as perguntas que eu preparei para hoje, na verdade, assim, não são perguntas para a Marissa ou para a Ana, mas tipo garrafas ao mar mesmo, quem pegar, pegou. Eu acho que pode ser um jeito legal da gente fazer a conversa circular, né? Bom, então, antes de passar a palavra para a Marissa, eu queria agradecer muito a Ana, que assim como a Isabel, a Paula Legei e a Angélica, aceitou essa empreitada de entrar na conversa, no esforço de articular o trabalho com o tema das jornadas, né? Eu sei que não é fácil, porque assim, a gente está aqui, eu até pensei em fazer uma gracinha usando essa imagem do bonde andando, mas depois eu me dei conta que não é que a gente convidou você para um bonde andando, você estava paradinha, você estava em outro bonde, né? Então você saltou de um bonde em movimento para entrar em outro bonde. Super te agradeço aí, você fez um trabalho muito bacana a partir do texto da Marícia. Eu acho que esse formato também está dando muito certo, né? Da gente ter um trabalho continuado do Conselho nessa direção, com a presença do Rômulo como êxtimo do seminário, né? Mas tendo essa presença da jornada junto com a gente. Está sendo super importante assim, para a gente não cair na dispersão dos temas, né? Então é isso, gente. Eu passo a palavra a Marissa e vamos em frente. Esse microfone está meio falhando. Chegou com esse, Gabriel? Não, essa caixa mesmo. Ah, é a caixa. Tá. Carregou a bateria. Ah, entendi. Estão ouvindo? Tá. Sim, eu acabei de perguntar para o João. Tá bom. Então, boa noite. Vamos lá. Mega desafio. A gente tem um capítulo super difícil, quer dizer, seria é todo difícil, mas esse, porque eu estou trabalhando, é especialmente difícil. Vou tentar fazer uma apresentação inicial, retomando alguns pontos do capítulo. Os capítulos do Série 1 têm uma coisa assim, um pouco em comum, porque o Miller ele vai se repetindo ao longo do seminário. Não é um seminário que avança, passa de um ponto e chega no final, a gente vai andando assim em espiral, né? Então, no que eu vou retomar algumas coisas da base desse capítulo, eu também estou retomando coisas que a gente vem trabalhando ao longo dos encontros passados. Então, se para alguns a coisa ficar um pouco repetitiva, peço um pouco de paciência, primeiro que foi preciso para mim arrumar a casa dentro da minha cabeça, e depois que para alguns também que estão chegando, pegando a discussão, às vezes é importante botar um chão de base para a gente tentar avançar, tá? Então, vamos lá. O ser e a existência fazem dois. Eis o que ensino este ano a partir do último ensino de Lacan. Assim, Miller inicia a aula de 4 de maio de 2011 do curso Série 1. O ser e a existência fazem dois. No Sol, deste ano, estamos nos dedicando a buscar circunscrever um pouco melhor o que são esses dois, o ser e a existência, o ser e o e quais as consequências dessa espécie de bipartição, que é uma das palavras que o Miller usa para expressar esses dois, traz para a nossa orientação clínica. Há uma escuta no nível da dialética, ele diz, e há uma segunda escuta, que em alguns outros momentos ele chama de leitura, como disse a Andréia, a da iteração. Entre essas duas escutas, isso é Miller, o analista circula, por haver ali duas dimensões rejuntadas por um hiato. Então, destaco aqui esse entre essas duas escutas. Circulamos entre duas dimensões distintas, desniveladas, rejuntadas por uma fenda, uma abertura. Em geral, quando queremos rejuntar algo, 2 azulejos, por exemplo, contamos com uma argamassa bastante consistente para preencher o espaço vazio entre os elementos e reuni-los o mais solidamente possível. Nosso rejunte no universo analítico é de outro tipo. Ele se coloca entre duas dimensões heterogêneas que, para se articularem, exigem a presença de um vazio, que permita uma circulação entre elas, espaço em que o analista se posiciona, espaço para a interpretação e também para o objeto. No encontro passado, Raquel, Ruth e Angélica nos brindaram com um esforço primoroso de localizar a questão do a partir da retomada do caso do pequeno Robert. Fomos do ao ser. Hoje,
ou quase, tentamos, né? Hoje tentaremos fazer o caminho inverso, ir do ser ao um. Trarei alguns elementos do curso de Miller, a partir do ponto em que estamos, então, esse início, né? E logo em seguida vou me servir dos elementos contidos num texto do Han, que acho que vocês receberam e leram, chamado Trauma e Acontecimento de Corpo, que é curtinho, primoroso, em que o Han mesmo faz esse esforço de articular, a partir do passe dos testemunhos dele, né? Algo desse trabalho que Miller vem fazendo aqui no Série 1. Então, ele nos presenteia, nos ajuda muito. Então, a gente vai tentar avançar a partir ali do que o Han traz. Então, de retomada, vamos lá. Nesse capítulo, no 11, né, o Miller diz que o passe, como sabemos, testemunha um trabalho em torno do sintoma que se formula em análise. No capítulo anterior, ele havia dito que, para que o sintoma analítico seja constituído, é preciso primeiro que o sujeito o isole como tal. E se ele o alega para analisar-se, para falar dele, esperando assim reduzi-lo, é por crer, né, o analisando que chega até nós, né? Por crer que o sintoma é decifrável. Ele crê que o sintoma é da ordem do sonho, que o sintoma fala. Sabemos que essa crença nem sempre chega pronta aos consultórios hoje, e que muitas vezes há um trabalho anterior para que ela possa se instalar. Aqui a questão da interpretação e da transferência no início de uma análise que discutimos na preparatória para as nossas jornadas, com Romildo e Ricardo, que foi maravilhosa, ganha todo um lugar, mas a gente não vai avançar nesse ponto. Então, a gente parte do ponto em que o sujeito crê que o sintoma quer dizer algo, que ele fala. A experiência de uma análise se inaugura, então, segundo Miller, como uma busca da verdade sobre o sintoma de que sofre quem nos procura. Logo no início do capítulo, ele diz: diga-me a verdade. Essa demanda, por parte do analista, explícita ou não, desencadeia, favorece, se alimenta do que o paciente libera daquilo que lhe vem à mente. Assim, a demanda da verdade se enuncia, implicitamente ou não, como um diga-me, sem floreios, o que você pensa, sem fazer arranjos, de um jeito bruto, de algum modo selvagem. O que você assim me disser será a sua verdade. Está implícito, né, quando a gente chama a associação livre. Miller enfatiza que o analista sabe muito bem que essa verdade é móvel, eminentemente variável, e que, portanto, do lado do analista, há esse saber segundo o qual, ao dizer a verdade, mentimos. Eu gosto muito do modo como ele coloca as coisas nesse ponto. Ao longo do curso, ele destaca muitas formas possíveis de tomarmos o real no ensino de Lacan. Eu considero essa uma das mais preciosas para pensarmos a clínica. O que chamamos de real? Ele pergunta e responde: o real é aquilo que só podemos dizer mentindo, que é relutante ao verdadeiro. Relutante ao verdadeiro. Toma essa forma de apresentar o real como uma preciosidade por duas razões. Primeiro, por valorar, ainda neste momento do ensino, em que o um e a existência ganham os holofotes, o lugar da verdade mentirosa no processo analítico. Ela é via de acesso ao real, não vamos a lugar algum sem ela, pelo menos não no campo da neurose. Segundo, por evidenciar o real não como indizível, mas como algo que se diz mentindo. Aí, Felipe, que você gosta desse tema do real não como indizível. A esse trabalho ao qual costumamos nos referir como de uma espécie de decifração do sintoma, reúne-se o da construção da fantasia, como aquilo que se encontra, isso é a citação de Miller, no mesmo lugar, nos diferentes sintomas dos quais o sujeito sofre. Por mais que não se interprete a fantasia, ela nos serve, assim como a transferência, como um orientador clínico e, ao longo da análise, como um instrumento para a interpretação. Miller aponta, então, ao longo do curso, que fantasia, transferência, sintoma analítico e passe estão, de certo modo, articulados em torno da questão do ser. Na terceira página desse nosso capítulo de hoje, ele afirma que é no nível da fantasia que se espera ser desatada a questão do ser para o sujeito. Seu quem sou eu? Quem sou? O ser se apresenta sob a forma de uma questão que convoca resposta eminentemente variáveis e convergem essas respostas para um certo nada, ou para alguma coisa chamada de objeto A, que é uma certa modalidade de ser, aqui nesse momento, ainda um semblante. Aí, então, estamos
no nível do ser. Passemos um passo adiante. Há, então, uma outra coisa a se verificar no fim de uma análise. Um outro nível em que coisas acontecem, ou melhor, em que coisas iteram, que não se apresenta como semblante e nem relativo ao ser. Eu estou falando aqui que é no fim de uma análise, porque é como o Miller está apresentando nesse momento do capítulo a coisa, mas a gente sabe que isso está o tempo todo, do começo ao fim, tá? Não vamos estancar toda, mas é que às vezes o Miller dá uma organizada na casa para a gente acompanhar o que ele está tentando destacar, né? A análise tomada por essa perspectiva confronta o analisante com o que resta mais além da queda do objeto A. Ela o confronta com o do gozo. Aqui ele chama esse para além do passe de ultrapasse nesse capítulo. Há uma questão de temporalidade em jogo. Segundo Miller, o sintoma, nesse sentido aqui do é correlativo de uma inscrição pelo fato de ser permanente. Vamos desligar essa aqui agora, vou ficar só nessa. Tá, eu continuo ou espero, Gabriel? Eles estão ouvindo normal, é só a gente que está... Só a gente que não está. A gente está só fazendo um ajuste aqui na caixa, já continuamos. É? Então tá. Há uma questão de temporalidade em jogo. Todos escutam assim? Sim. Segundo Miller, o sintoma, nesse sentido, é correlativo de uma inscrição pelo fato de ser permanente. Isso, com efeito, distingue do sonho, do xiste, do lapso e do ato falho, que são formações inconscientes feitas em instantes, em flashes, abre e fecha. Ele está ressaltando esse fato do caráter, do sintoma que é permanente. Essa permanência, esse ponto que insiste e que reitera, que não cede, levou Lacan a não conceber o inconsciente apenas em termos de verdade, que é móvel, e a introduzir a instância da escrita. Enquanto Freud se volta à reação terapêutica e aos restos sintomáticos, porque também Freud teve que tratar, né, com isso que permanece, e que de tempos em tempos podem nos remeter novamente à análise, Lacan indica uma orientação que se faz pela leitura de algo que não se afeta por um S2, a nenhum saber que venha conferir sentido a esse Esse Segundo Miller, isso que permanece depois da verdade é também aquilo que inaugura o corpo. Trata-se de um acontecimento singular, único, que tem o valor de traumatismo e que permanece intocável como aquém de toda a dialética. O sintoma, nesse ponto, repercute uma única vez. Repercute, de novo, uma única vez. E, de novo, uma única vez. É como diz Miller, um sêmel. Sêmel é uma vez só em latim, mas ele usa uma expressão que chama sêmel factitivo. Eu não consegui descobrir o que é o factitivo, então, garrafas ao mar, se alguém souber o que é o factitivo. Mas ele traduz essa expressão sêmel factitivo como um acontecimento singular, único, que tem o valor de traumatismo e que itera. Nesse ponto, vamos sair, então, do curso para ir para o texto do Ram, Trauma e Acontecimentos de Corpo, que está nesse livrinho aqui, não sei se todo mundo tem, mas para o nosso encontro brasileiro ele é fundamental e tem vários textos maravilhosos sobre enfim, acho que à venda na livraria da IBP. Não está mais à venda na livraria da IBP. Está esgotado, mas está sendo reeditado e antes do encontro vai estar pronto. Esgotado, está sendo reeditado, estará pronto antes do encontro. Chama Leituras do Seminário ou Pior, de Jacques Lacan. Nele, nesse texto que está nesse livro, Ram toma como referência o que Miller vem buscando formalizar a respeito desse trauma. Diz Ram, a perspectiva de considerar o encontro traumático como resultado do encontro, do choque entre la língua, né, la langue,
entre o significante operando fora de sentido e o corpo, produzindo como resultado um acontecimento de corpo. Este acontecimento de corpo está associado a um gozo experimentado como desviante em relação a um suposto gozo natural do corpo. Isso foi Hahn. Por que, afinal, dizemos que o encontro de La Língua com a carne humana é traumático? Hahn aponta uma forma de o compreendermos. É porque produz um gozo diferente, desviante do que seria um suposto gozo natural. Ou então, como nos aponta Miller aqui no capítulo 11, o acontecimento de corpo retira o falacer do universal. É um acontecimento que singulariza, que faz cada um distoante do universal, ou de uma suposta natureza. Esse desvio inaugural é causado pelas marcas que faz a língua cantada, falada, entoada, que entra pelos buracos dos ouvidos, manuseia carne, faz atrito, rala, esfrega, esfola, fura, percute ao produzir um gozo singular, radicalmente sem sentido. Por aí, entendemos que o acontecimento singular traumatiza. Mas temos acesso a isso? Hahn trabalha nesse texto para tentar demonstrar o que toma como alguns momentos cruciais de sua experiência analítica, como versões distintas de um mesmo acontecimento, diferentes modos de como buscou aparelhar, como ele diz, a experiência desse encontro traumático entre a carne e as intuações de La Língua. Para tanto, nos apresenta 3 passagens do que construiu em análise como diferentes versões do mesmo acontecimento. Então, vou mencionar rapidamente quais são as 3 passagens destacadas por Hahn. Na primeira, ele aponta para o nome Avraham. Assim, Ruth, que fala? Avram. Situado entre seu primeiro nome, Hahn, e o sobrenome Mandil, do qual só tomou conhecimento aos 12 anos e que por muito tempo tentou fazer desaparecer. Em análise, se deu conta que a recusa a esse nome estava associada a um gozo de sacrifício pela via de uma identificação a certos personagens bíblicos. O Hahn entra em detalhes aqui, quem quiser ler no texto, a gente não vai entrar nesses detalhes, tá? Só queria marcar esse Avram, entre Hahn e Mandil, que ele só se deu conta aos 12 anos e se recusava a inserir esse nome no meio dos outros 2. A segunda passagem apresentada por Hahn remete a momentos em que, doente, não conseguia engolir pílulas administradas por seu pai, médico, que ficava em cólera cada vez que ainda encontrava a pílula dentro da boca do garoto. O menino vivia ali, diz ele, um gozo insuportável. Segunda passagem, então, a da pílula. Terceira, remonta a uma cirurgia realizada ainda aos 8 anos, em que, também sob o afeto de horror, um dos testículos precisava ser colocado dentro do saco escrotal. Sofria com medo de que a cirurgia não fosse bem sucedida, que se infinitizasse e o levasse a um final trágico. Então, a gente tem, acho que precisa fazer o desenho no quadro, né? Na primeira situação, o nome Avram, entre Hahn e Mandil, tentando se inserir ali e ele recusando. A gente tem a pílula e o corpo, em que ele não conseguia, né, permitir que essa pílula entrasse no corpo, uma recusa dessa se inserisse. E a gente tem testes e saco, como ele coloca aqui, também ele nessa sensação de que estava sendo forçado a inserir dentro do saco o teste. São 3 versões muito enxutas do que Hahn destaca como a necessidade de introduzir um elemento no interior de outro. 3 situações em que algo deve ser introduzido com algum forçamento, seja no nome, seja no corpo. Vividas todas elas sob um gozo, sob a forma de horror. Segundo Hahn, são acontecimentos que se reiteram e que adquirem, por meio da fantasia, um estatuto de realidade. Um outro cruel, que insiste em introduzir nele algo de modo forçoso. Nesse sentido, a fantasia, diferente das formações inconscientes, como xixi, sonho e ato falho, também tem um caráter permanente, uma estrutura fixa que se repete. Hahn destaca que, apesar do caráter contingente que produziu cada um desses acontecimentos, né, são situações da vida completamente contingentes, né, ele junta esses 3 e faz uma leitura a partir desse outro cruel, que insiste em introduzir algo de modo forçoso, ou no nome ou no corpo dele.
Então, apesar do caráter contingente que produziu cada um desses acontecimentos, o enredamento fantasmático dá a cada um deles o caráter de necessidade, do que não cessa de se escrever. Clandestino foi o nome encontrado para designar diferentes versões fantasmáticas de uma posição de gozo. Na posição de escravo, aquele que trabalhava para tamponar e sustentar a falta do outro; em uma posição masoquista, em que sustentavam um grande outro a se satisfazer dentro de seu sofrimento, através de seu sofrimento; ou ainda em uma versão melancólica, na qual se identificava com o objeto perdido, em que a única saída parecia ser sair da cena. Já no período final de sua análise, uma interpretação do analista aponta para a mochila, que ele carregava sempre uma mochila para onde ele ia, chegava na análise com aquela mochila cheia de objetos. E o analista aponta para a mochila e diz: eis a mochila, sac à dos, em francês, do clandestino, sempre pesada. A interpretação, uma bobagem, né? Eis a mochila do clandestino, sempre pesada. Mas produz um impacto sobre a defesa e incide sobre a relação do falacer com o vazio. Isso é o Han que diz, né? Que cede do lugar de algo que precisa ser preenchido. O sujeito se dá conta que, em todas as vezes que procurava preencher esse vazio, encontrava o pior. Aqui, então, a gente vai entrar no... Isso tudo era introdução, tá, gente? Agora a gente vai entrar no ponto que é o ponto difícil. A parte que acho mais difícil de construir teoricamente. É justamente esse vazio em jogo que o Han aponta como sendo da ordem do encontro do significante com o corpo. Para compreendermos isso, o Han retoma o seminário 19 a partir da forma como Lacan se serve da teoria dos conjuntos. O Marcos abordou exatamente esse ponto na preparatória que a gente teve para o Encontro Brasileiro na sexta-feira passada. Eu, toda vez que acho que entendi... Ô, Gabriel! Eu me dou conta que não, mas eu desisti de entender para, né, chegar aqui hoje, tá? Entendi, vou explicar, desisti. Então, eu vou garrafas ao mar, vamos lá, com o que tem aqui para... Então, a partir do que o Marcos trouxe na preparatória, a gente entende que um conjunto é feito de elementos contáveis. Assim, uma caixa, por exemplo, com 5 cartas de amor, é um conjunto em que cada uma dessas cartas pode receber um predicado e ser contada como uma caixa com 5 cartas de amor. Há, no entanto, uma parte dessa caixa, que faz um conjunto, a textura dos papéis, o cheiro, a caligrafia, o que cada uma causa quando você pega o remetente, que é impossível de contar. Temos, então, um conjunto, a caixa, seus elementos, as cartas, e esse a mais, impossível de contar, que são as partes. O que Marcos ressaltou na preparatória é que a somatória dos elementos, 1 mais 1 mais 1, que dá 5 cartas, não é igual à somatória dos elementos mais a parte, ou as partes. Algo se excede aí, justamente. E a esse excesso, os matemáticos resolveram chamar de vazio. Aqui, gente, é o ponto que eu me lembro do meu professor na 6ª série, ou 7ª, sei lá, que ele estava explicando por que todo número elevado a 0 é igual a 1. E ele falou: aqui vocês precisam confiar em mim. Eu confio nele até hoje. Então, por que os matemáticos resolveram... Eu não fui estudar esse ponto, eu não sei por que... Mas vocês pegaram? O ponto que excede é o vazio. Ou seja, o Marcos diz assim, é escrito como vazio. O matemático arranjou um jeito de incluir o gozo que não se contabiliza, como conjunto vazio. É só dizer, essas partes todas que não posso dizer, que estão em excesso com relação ao conjunto de base dos elementos, vou usá-las, vou usar esse excesso. E, para isso, eu vou reduzi-las a uma representação vazia de sentido, que é o conjunto vazio. A partir daí, a fronteira entre elementos e partes deixa de ser tão nítidas, entre contável e não contável, porque no momento em que você insere esse excesso como conjunto vazio, ele dá início a uma possibilidade de ser elemento também. Então, você passa aí para um momento justamente importante na análise de que algo que era impossível, né, de ser contabilizado ganha a chance de ganhar, entrar ali no dito. Segundo Han, o vazio só pode ser contado como
esse do gozo, na medida em que é contornado, envelopado por uma borda. Então, vejam que o saco, o corpo, o nome próprio que ele traz, né, sem isso, a gente não tem como falar desse do gozo por essa perspectiva aqui. O que estamos perseguindo ao longo deste ano se apresenta como vazio de sentido, mas presença de um excesso não contável envelopado por uma borda. Nesse sentido, sigo com Han aqui, citação. A partir dessas passagens, de minha experiência, diz Han, diria que o acontecimento de corpo toma a forma do vazio e do saco. O acontecimento de corpo toma a forma do vazio e do saco, de um saco furado, que poderia escrever como conjunto vazio. E aí ele continua, traço, marca, letra, ou ainda como um S1, referido a esse gozo produzido pelo choque entre a língua e o corpo. Destaco como Han coloca aqui... Oi? Nesse sentido... página 77. O acontecimento de corpo toma a forma do vazio e do saco, de um saco furado, que poderia escrever como conjunto vazio. Traço, marca, letra, ou ainda como S1, referido a esse gozo produzido pelo choque entre a língua e o corpo. Destaco, como Han coloca aqui, o acontecimento de corpo, algo que toma a forma de um saco furado ou que está referido a um S1. Ou seja, Han aponta para o do gozo, mas apenas a partir do que consegue dizer, contando com uma forma, uma imagem, ou a partir de um S1 como referência. Foi como eu estou conseguindo acompanhar isso, tá, gente? Vamos para a discussão com isso. Contra esse acontecimento traumático, uma defesa erigida pela fantasia e pelos sintomas, conferindo-lhe um porquê, revestindo com uma elucubração de saber, que Han formula do seguinte modo. Eu vou colocar aqui no quadro, porque eu acho que essa proposta dele pode... Então, ele propõe duas formas de escrever esse parágrafo que eu li duas vezes, né? O acontecimento de corpo toma a forma do vazio e do saco. Ele propõe aqui, com essa escrita gozo e conjunto vazio, né? Microfone, por favor. Oi? Ah, tá. Desculpa. Vocês conseguem ver o quadro, quem está no Zoom? Eu estou filmando aqui. Ele está filmando. Mas alguém compartilhou uma tela? Não sou eu, não sei. Não. Alguém compartilhou uma tela lá no Zoom, tem alguém desenhando nessa tela. Posso continuar? Esse S2, que o Han coloca aqui, né, no final ali, é o que se apresenta sobre a frase há um vazio em seu corpo e ele deve ser preenchido, que é toda a construção fantasmática que ele constrói, né? Estrutura fantasmática que Han constrói através dos sintomas e das diversas cenas trabalhadas ao longo da análise. Formulação que, depois do passe, talvez a gente pudesse passar para há um vazio em seu corpo e ele é presença, a partir do que a gente está entendendo aqui de vazio. Presença, carne palpitante, como chama o Han no texto.
Então, volto ao nosso capítulo 11 para concluir, matéria do nosso trabalho dessa noite, com esses elementos trazidos por Han. Nós vislumbramos que, por um lado, o que diz Miller sobre o que encontramos mais além do passe, uma mesma estrutura que repercute em tudo. O Miller diz, mais além do passe, quando nos ocupamos com o que resta, encontramos isso, o sintoma como autossimilar que permite perceber em tudo o que se percorreu, no que repercutia essa mesma estrutura. Seria essa parte aqui, né? Que pega. Por outro, nos deparamos com o que Miller já havia anunciado logo no início do capítulo. O real é aquilo que se diz mentindo. Não temos acesso a esse nível do sintoma, o do acontecimento de corpo, a não ser pelas vias do S2. Já ao final do capítulo, Miller propõe, na análise A2, restituímos-lhe o 2, mas simplesmente porque ali acrescentamos a interpretação. Acrescentamos a esse um sozinho o tempo necessário, o S2, que lhe permitirá fazer sentido, precisamente para fazer a experiência daquilo que isso não resolve. Nós o inscrevemos em um saber, damos-lhe sentido móvel, porém, para que chegue ao descer e ao descenso. Ou seja, ao dester e ao descenso. Ou seja, para isolar isso que se dá no nível do acontecimento de corpo, para cernir esse gozo opaco, fora de sentido que há no sintoma, é preciso passar, diz Miller, pelos desvios prometidos pela dialética e pela semântica. Mesmo orientados pelo sem-sentido do gozo opaco, é preciso apostarmos no inconsciente. É, então, entre a leitura da iteração e a escuta das articulações que o analista poderá circular por haver ali, como diz Miller, duas dimensões a serem rejuntadas por um hiato. Obrigada, Marícia. Trabalho gigante. Vou passar agora para a Anazinha. Boa noite a todos. Bom, gente, dá para ouvir? Intitulei meu trabalho Nós, Analistas, Sem Forma, Articuladores por um Tris do Ser e do Um. Gostaria também, primeiramente, de agradecer o convite do Conselho da IBP Rio, especialmente a Andréa Reis, por me convidar para subir ao bonde em movimento, adorei. E, para mim, é uma satisfação e um entusiasmo compor essa mesa ao lado da Marícia, Andréa e do Rômulo, também como eixo com a gente no Zoom, e com vocês hoje, essa noite, no sol. Bom, peço licença também para ler, para me orientar. Como comentar um texto tão bem escrito como o da Marícia, onde ela articula, né, com precisão os textos do Miller e do Han, Trauma e Acontecimento de Corpo? Não se trata de dar nem a última palavra, nem acreditar na totalidade de uma última versão de um texto, nem nosso. Inclusive, foi interessante porque recebi o texto da Marícia, a versão mudou, e isso me fez, agradeço a ela, me fez trabalhar, né, me moveu, nem acreditar que existe uma última versão de um texto, nem dizer algo necessariamente original, mas sim de tentar contribuir com uma discussão que já está, né, no bonde, acontecendo em nossa comunidade. Antes de adentrarmos nos textos mencionados, também gostaria de agradecer ao cartel que eu fiz parte, como mais um, que é Corpus Interpretação, que foi um cartel fulgurante rumo às jornadas, né, que durou até agora, que os integrantes são Eduardo Gomes, Lívia Beatriz, Ana Sander e Bruna Araújo. E também a gente trabalhou o tema da interpretação. Bom, antes de adentrarmos ao texto, gostaria também de retomar algumas frases que escutei na última preparatória, do dia 17 de agosto, rumo ao próximo Encontro Brasileiro do Campo Freudiano, que acredito que podem contribuir com o nosso trabalho de hoje e também com o tema das jornadas, A Palavra e a Pedra, Interpretação e Análise. Agradeço a Ana Tereza e Marcos pelos comentários da preparatória, que retomo a seguir. Se ser e um, diz Ana Tereza, se ser e um estão em planos distintos, ou algo assim, né? Não textual, como ela disse, mas o que ficou para mim. Se ser e um estão em planos distintos, como conectá-los? Sem os ditos e o enredo, não é possível se aproximar do que itera.
Aí já penso. A interpretação como acontecimento pode resguardar o lugar do impossível da complementariedade, da não relação sexual. E isso incide nos discursos. Acrescento, incide no laço social. Formulo. Em nossa operação, a analítica, se trata de produzir um dizer do real da não relação sexual. Como traduzir, e aí uma palavra muito cara para mim, né, a tradução, como traduzir isso ao mundo sem nos aprisionarmos na repetição dos conceitos? Marcos, nesse dia da preparatória, destacou a importância de circunscrevermos de que binarismo falamos, quando falamos em binarismo, e Marícia usou a expressão do Miller, que lembrei agora, bipartição. Como não ficarmos no binarismo, e penso ser importante não ficarmos do ser e do um, nesse binarismo. E o mais precioso, segundo Marcos, a meu ver, não somos heróis do furo, furando o discurso do mestre. Precisamos dele. Gosto de pensar no conceito de letra, na via de que ela sustenta, circunscreve o um do gozo de cada ser falante. Quais são, então, as letras privilegiadas que compõem a gramática pulsional daquele que nos procuram? Não só no final de análise. Essas devem ser produzidas durante uma análise, ou deveriam. A interpretação é a ação, por excelência, onde essas letras podem ser apontadas, esse significante que a Marícia trouxe no caso do RAM, apontar a mochila, destacadas durante uma análise. Discurso analítico, então, uma ação, e assim incide no coletivo, nas cidadezinhas que cada ser falante carrega com seus corpos pelas ruas, e nos consultórios, e nas instituições. Marícia destaca em seu escrito que hoje nos propomos, que hoje o convite é passar do ser a um, diferente do encontro passado, né, do um ao ser. No momento de produzir o mosaico analítico, como bem nos recorda Marícia, não usamos, primeiro, a nossa argamassa como sujeitos e nem, segundo, fazemos desaparecer a fenda que essas pedras mosaicas produzem ao se unirem. Quebra-cabeça mosaico que nunca se completa, que não tem o S2 que daria o último sentido ou a peça que faria o encaixe perfeito. Diz Marícia, entre aspas, nosso rejunte no universo analítico é de outro tipo. Ele se coloca entre duas dimensões heterogêneas, desniveladas, que, para se articularem, exigem a presença de um vazio que permita a circulação entre elas. Espaço em que o analista se posiciona, espaço para a interpretação e para o objeto. Fecha aspas. Com relação a esse ponto levantado por Marícia, destaco, eu acho que aí dialoga bem, uma frase de minha colega de coordenação geral de jornadas, Isabel do Rego Barros Duarte, na noite de lançamento das jornadas, que conversa com o que Marícia apontou. Isabel diz, a interpretação, entendo, seria o que requer supor aberto e, ao mesmo tempo, o que abre o intervalo entre corpo e discurso, fazendo entrar o arejamento do semblante. Então, aí as duas falam de ânsia, né? Podemos vislumbrar aí, diz Isabel, os efeitos desse arejamento não só para um sujeito, mas também no laço social. Fecha aspas. Abrir mão da necessidade, pensei agora, neurótica, não é produzir esse arejamento? Marícia destaca a passagem precisa do texto de Miller. Diga-me sem floreios o que você pensa, sem fazer arranjos, de um jeito bruto, de algum modo selvagem. Pensei a mesma coisa, associação livre, né, de Freud aí. O que assim você disser, seja a sua verdade. Essa verdade é móvel. Adorei essa palavra quando a li. Móvel no sentido que é mentirosa, que varia, mas também, e aí já é uma pergunta para Marícia, se esse móvel engendraria a mobilidade necessária, o movimento, para além da mentira, o movimento para irmos, então, do ser a um de gozo, esse móvel já, no próprio significante, engendra esse movimento do ser a um, conectando os dois. Essa é a proposta da noite, como frisou Marícia no início da sua leitura.
Agora eu destaco um parágrafo. Acho que alguém abriu, né? Agora eu destaco um parágrafo que gostei muito da construção da Marícia, em que ela coloca a tônica no 1, é certo, na existência, mas sem retirar apressadamente os holofotes da verdade mentirosa ou do deciframento do inconsciente, eu acrescentaria, sem então resolver um suposto binarismo, mas sim, na enunciação de Marícia, aparece a valiosa, pelo menos foi a leitura que eu tive, tensão entre esses dois conceitos. Nas palavras dela, entre aspas, essa foi a versão anterior, mas eu adorei, eu tinha escrito, eu quis manter o que ela formula. Nas palavras dela, a verdade mentirosa é a via de acesso ao real, não vamos a lugar algum sem ela, pelo menos não no campo da neurose. Fecha aspas. Indo rapidamente para o final do texto da Marícia, ela diz: é preciso passar pelos desvios prometidos pela dialética e pela semântica. Fecha aspas. A rota do ser desemboca na fantasia, pelo menos nos casos de neurose, e que nos dá um vetor sobre como a pergunta do sujeito, quem sou eu, ela diz isso, o ser se articula ao objeto, na construção da fantasia. E assim se inclui o que se supõe ser para o outro. E dessa montagem fantasmática se extrai uma satisfação, e sabemos que muitas vezes mortífera. Já avançando um pouco mais em seu texto, ela situa que existe claramente algo que vai para além do ser. Na frase de Miller, entre aspas, que aí eu retomei do texto do Miller, desse capítulo. O sintoma não é uma formação da fala. Eu fiquei impactada quando li e reli essa frase. Essa frase, para mim, é contundente, merece uma pausa. Então, aí, já o sintoma não é uma formação da fala, vai para além das formações do inconsciente, dos atos falhos, dos sonhos, o que não quer dizer que tudo isso se terminou. Isso se transformou. E aí o destaque no formou. Então, acho que aí merece uma passagem, pelo menos assim penso, da formação do inconsciente à produção do inconsciente, que se dá numa análise. Em relação ao 1 de gozo, Marícia nos diz: a análise confronta o analisante com o que resta mais além da queda do objeto A, ela o confronta com 1 de gozo. Capítulo 11 do Miller, página 4. E nos pergunta, e aqui convida ao debate: e onde nos encontramos esse resto mais além da queda do objeto A? Pergunto, esse resto, mais além do objeto A, não está, de alguma forma, de alguma maneira, desde o princípio, quando pensando, por exemplo, nesse conceito de acontecimento de corpo, já não se dá um resto que estava lá no início? Uma pergunta, garrafas ao mar, em que alguns significantes chocam o corpo e marcam uma forma de existir, sempre única, como disse Lacan, um gozo idiota, mas o mais singular. Aqui uma frase que privilegia do texto da Marícia: o sintoma tomado por essa perspectiva obriga a introduzir a instância da escrita no campo da linguagem devido à sua permanência. Queria destacar também essa palavra, permanência. E isso que permanece depois da verdade é aquilo que inaugura o corpo. Isso que permanece depois da verdade inaugura o corpo. Essa frase não seria uma possível resposta para a pergunta que ela mesma faz acima: onde encontramos esse resto mais além daquela do objeto A? Retomando, isso que permanece, talvez mais além do objeto A, da verdade, é aquilo que inaugura o corpo. Fiquei pensando se tem como a gente associar uma pergunta com a resposta, né? Com essa possível resposta. Quando se inaugura um corpo, é certo, porque sabemos que não se é um corpo. Ou seja, essa inauguração se dá na medida em que se traumatiza o corpo de forma singular, né? Ela disse traumatismo, o que dialoga com o que Marícia destaca da expressão do Miller, semio-factível. E nas palavras de Ram, no seu texto, Trauma e Acontecimento de Corpo, ele diz, entre aspas, esse acontecimento de corpo está associado a um gozo experimentado como desviante em relação ao suposto gozo natural do corpo. Se inaugurou, né, um corpo. Marícia se pergunta se é possível acessar, e essa pergunta achei ótima que ela faz, aquilo que esfola, esfrega, rala, faz atrito, fura
manuseia a carne. Sem pretender responder, mas talvez tentando, parece-me que o que esfola é esse gozo opaco que o analista dá lugar e traduz por um tris ao anunciar ao sujeito os S1s que estão vetorizados por esse gozo. Talvez ali não se chega mais próximo disso que esfola, né, que o sujeito sabe sem saber. Lacan, no Seminário 11, diz, entre aspas, essa frase também me marcou: a experiência analítica encontra aí seu termo, pois tudo o que ela pode produzir, segundo minha escrita de Lacan, é S1, se produz esse S1, né, durante uma análise. Parece-me ensinante a diferenciação que Rand faz entre as diferentes versões para o mesmo acontecimento. Marissa já comentou as versões, não vou retomar, e apenas reitero que se trataram da necessidade de introduzir um elemento no interior do outro. A contingência que, com a montagem fantasmática da fantasia, vira um destino necessário e que se cria o outro cruel para não deixar o vazio aberto, pulsante, né? A carne pulsante, né? Mas que ele disse. Não há um vazio em meu corpo, eu mesmo habito na forma do clandestino. Também destaco a interpretação do analista que aponta para a mochila. Eis a mochila do clandestino, sempre pesada. Esse aponta me parece importante. O corpo do analista apontando, esse gesto, junto com as palavras, mas tem um gesto, como ensina Lacan, que perturba a defesa. E aí eu até lembrei do curso do Marcos também, que ele trabalhou há pouco tempo, né? Gestos em uma análise, né? Tem alguma coisa também do gesto aí, para além da palavra. Rand formula dessa forma um impacto sobre a defesa. Ele sentiu com essa interpretação um apontar para a mochila pesada. Entretanto, não seria precisamente que, com o gesto, o analista aponta para o vazio, ou do gozo singular, no próprio gesto. Assim também, com esse gesto significante, o corpo se encontram. Perturbação da defesa, que lhe permitirá a Rand, leveza e uma plasticidade ao corpo. Não mais o automatismo do S2, há um vazio em seu corpo e ele deve ser preenchido. Perturbar a defesa, perguntas que ficam para mim. É um outro estilo de interpretação? É ir para além da interpretação? Reconfigura a interpretação de alguma maneira? Talvez possamos nos aprofundar melhor nesse ponto nas próximas jornadas. Por agora, vou me estender só em um ponto. Se a interpretação recai sobre o que foi recalcado e assim simbólico, a defesa tem a ver com o gozo e perturbá-la significa que o analista faça aparecer o real desse gozo em jogo e do lado analisante se trata de consentir com o sem sentido do sintoma, com aquilo que persiste, né, permanece do sintoma, com o não todo desse gozo, com o vazio singular. Então, para acessar esse gozo, disse Lacan, não existe meio de fazer de outro jeito do que receber de um psicanalista o que abala sua defesa. Isso ele diz no Seminário 23. A defesa qualifica a relação inaugural do sujeito com o real. A defesa me pareceu uma pedra preciosa, já em Freud, que é uma maneira de lidar com o quantum de energia que vai para além da representação. E será que talvez da interpretação a defesa? Para perturbar a defesa, é preciso mais do que palavras. É preciso que o analista opere com o próprio corpo, como agente do trauma. Perturbar a defesa seria uma forma de destacar em cada análise a pedra impossível de negativizar? E aqui destaco o que, a meu ver, é uma das frases mais importantes do texto da Marícia. Ela diz: vejam o que estamos perseguindo ao longo deste ano, né, no Sol, se apresenta aqui, portanto, como vazio. Não um vazio qualquer, um vazio que faz parte, que está lá presente. Um vazio que existe como presença não contável. É isso o acontecimento de corpo. Então, essa aproximação que ela faz, trata-se de um vazio não contável, já que não entra nos discursos, mas que se transmite. De alguma forma, se acessa a isso. Vazio não contável no conjunto, apenas como subconjunto. Aqui temos o e vazio articulados. Para mim, essa forma que Marícia articulou ressoou nova. O vazio como cheio de gozo, Marcos também retomou isso, né, na última preparatória, na sexta,
de algo de vida que não cabe no relato da vida, um vazio presente. Não qualquer vazio, como lembrou Marícia. Já que ela me lê em seu curso, Todo Mundo é Louco, de 2015, diz: como interpretamos o que... Aí, gente, foi uma tradução livre, né? Porque está em espanhol. Ele diz: como interpretamos o que ocorre dentro do que se costuma chamar uma situação, um dispositivo ou uma experiência. Tudo isso é a interpretação da psicanálise. A obra de Freud, o ensino de Lacan, é da ordem da interpretação da psicanálise. É um fato notável, massivo, evidente, tanto em Freud como em Lacan, que esta interpretação se transforma ao longo do tempo. Freud não parou de produzir artigos, livros e conferências em um conjunto, em contínuo movimento. E esse movimento se acentuou com Lacan, quem se obrigou a interpretar a psicanálise semanalmente durante 30 anos, sem nunca depor, né, baixar as armas e nem dizer: já está, chegamos ao destino da interpretação. Interpretar a psicanálise com o passe, sem dúvida, é a maior interpretação que deu a psicanálise. Interpretou que a psicanálise deveria ter um final, que permitiria passar do registro da palavra ao registro do gozo. Fim de citação é meio longa, mas eu achei importante, né? Página 228 desse curso. Me lê na conferência de encerramento da primeira jornada de psicanálise em 1993, em Valença, insistiu que nós, analistas, não temos forma. Dessa maneira, estamos disponíveis para a fantasia dos pacientes e abertos à contingência do novo. Isso, escutando Marícia agora, que não temos forma, me faz pensar também nisso que Han diz, que se tomou forma do vazio do saco, porque se tomou forma talvez porque o analista não tinha forma também, que, né, talvez produziu isso. Leonardo Gorostiza, em seu texto O Gnoma do Psicanalista, que saiu na Lacaniana número 4, diz: acredito, então, que podemos afirmar que o gnoma do psicanalista, singular a cada análise, não passa de um significante mestre do gozo, produzido na experiência analítica. Como tal, ele não se reduz ao falo imaginário, ao menos fie, correlato à ficção da lei edipiana, ao falo. Essa produção, né, no gnoma do psicanalista, que difere da forma que se repete nas formações do inconsciente transferencial, é o que ocasiona uma eficácia advertida do sujeito. Advertida do impossível, do calçamento, diz ele, que há entre o verdadeiro e o real, entre talvez ser e que não há calçamento, né, que feche. Adorei a expressão eficácia advertida do sujeito. Não se tropeça já no mesmo lugar. O produto do inconsciente não conserva a forma, difere da formação do inconsciente. O produto, então, se transforma, não estava anteriormente no outro. Não há calçamento entre ser e entre verdadeiro e real. Mas, paradoxalmente, penso ao mesmo tempo e pergunto se podemos dizer que há uma articulação entre ser e Não tem calçamento, mas tem uma articulação entre ser e Pois algo do e Marícia fala isso no final, passa a estar, de alguma forma, no laço social em um segundo tempo. Não cronológico, mas é um segundo tempo, talvez. Ainda que se repita, passa a estar no segundo tempo, porque se repete nos testemunhos, ainda que se repita nos testemunhos, algo do passa a estar de alguma forma social. Por exemplo, o produto foi um produto clandestino. Já é algo que repetimos, está no nosso laço. Clandestino já é algo familiar para nós, né? Ainda que se repita nos testemunhos, hoje à noite, o clandestino, podemos pensar que origina uma relação completamente diferente com a necessidade, para o Han. Ou seja, uma nova relação com a repetição, como ele nos demonstra. Para concluir, como saldo de saber, fica para mim que nós, analistas, ficam muitas coisas, mas uma delas, podemos produzir, da boa maneira, arejada, como nos disse Isabel, a eficácia advertida dos sujeitos. É isso. Bom, gente, como vocês viram, é um mundo de coisa e vários fios possíveis, vários caminhos. Vamos ver se a gente acha um para seguir com a conversa. Eu preparei uma questão, na verdade eu preparei duas, mas eu vou falar só uma, só para abrir o ponto, porque eu queria retomar alguma coisa que a Marícia traz no final do texto, que eu achei muito importante não deixar passar.
Então, vou voltar ali. Lá no final, a Marícia diz assim, por um lado, temos, no mais além do passe, uma mesma estrutura que repercute em tudo. E, por outro, a ideia de que o real que nos interessa não é o indizível, inefável, mas aquilo que se diz mentindo. As duas ressaltaram isso, Marícia trabalhou muito bem. Então, só temos acesso a esse nível do sintoma como acontecimento de corpo pelas vias do S2. Se é possível falar daquilo que itera com algum... Só é possível falar daquilo que itera com algum tipo de nome, mesmo que seja um nome estranho, né? Não é qualquer nome, mas é preciso um nome. Então, a interpretação permite acrescentar a um sozinho o S2, que inclui um efeito de sentido, mas para fazer a experiência daquilo que isso não resolve. E aí, o que aparece é esse 2 como uma espécie de limite ao sentido, né? E aí a minha pergunta é, qual seria a diferença entre um S2 que preenche de sentido e um S2 que marca o limite do sentido? Se a gente pode pensar nessa diferença, eu pensei na relação dos discursos, né? Do discurso do analista e do discurso do mestre. E se somente no discurso do analista, porque tem o objeto no lugar de agente, que esse S2 estaria nessa função de limite, e não de preencher, né? De limite e não de complemento, né? Pensei que talvez isso pudesse ajudar a gente a seguir já na direção do Congresso da MPU, não há relação sexual. E eu acho que uma maneira de pensar nisso foi esse giro que eu achei excelente que a Marícia fez, que me pareceu justamente o giro de um discurso para o outro, nessa proposta que ela fez com esses dois enunciados. O que o Han diz, né? Há um vazio, seu corpo ele deve ser preenchido, para esse achado da Marícia, que é há um vazio, seu corpo ele é presença, nessa ideia de um vazio presença e não vazio por ausência. Então, me pareceu que justamente o que tem aí é algo do discurso do mestre e do discurso do analista. Pensei que com essa chave de leitura me ajudou a localizar, achei super importante não deixar passar. Porque, justamente, sobre esse vazio presença, a gente teve uma excelente exposição aí na preparatória do Encontro Brasileiro na Seção Rio. Eu acho que a gente vai voltar a isso, consta dos 2 textos. Isso é só para dar um pontapé inicial. E vamos agora circular a palavra. Luiz. Vamos ficar de olho aqui na telinha. Pode passar para ele? Bom, é muita coisa, né? Vou pegar o bonde andando aqui, é difícil escolher por qual fio puxar dessas questões fundamentais que vocês trouxeram. Achei uma ideia genial trazer o caso do Robert. A comparação do caso do Robert com o caso do Rand, então faz uma... E essas duas frações, eu acho que o senhor vai elogiar, não vou fazer muita pergunta, não. Essas duas frações aí são geniais, né? Fiquei pensando se a segunda parte cabe ao Han, com as suas verdades mentirosas que ele foi criando, e a primeira não caberia ao Robert, que não tem o S2, né? Mas o que eu queria chamar a atenção é o seguinte, quando a gente começou a estudar Lacan lá, um dos primeiros livros foi o da Rosine Lefort, né? E era uma coisa espantosa, né? Aquele atendimento onde ela ficava atenta. Ele não tinha fala, mas ele tinha ações, né? É a porta que abre, é o xixi que faz, é o lápis que ele rola, põe o dedo na boca dela. Isso, quando a gente estudava na época, era espantoso, né? Mas hoje a gente tem uma orientação, né? A clínica vai na frente da teoria, né? A teoria custa, mas acaba pegando a clínica. E hoje dá para entender, aí vai talvez uma pergunta, porque esse último Lacan, sabe que eu não acho teoricamente muito complicado? O complicado é exercê-lo na prática. Como deixar de escutar para ler? O que é a leitura que o analista faz? Né? Isso que eu acho que é o difícil. E a Rosine Lefort parece que ela lê, né? Ela, quando ele fala lobo, ela não dá sentido, ela não dá interpretação. Ela lê aquilo, assim como ela lê todas as ações, porque ele é pura ação, né? O Robert é pura ação. E ela tem a paciência de ler essas ações. Aí, e nisso ela o acolhe, a transferência se instaura e um tratamento se dá. Mas o que eu estou arriscando a dar um palpite aqui de um ponto comum entre a análise do Han e do Robert. Quando o analista aponta, depois que ele falou tudo, imagina quantos anos de análise, o analista faz uma intervenção sobre a mochila que ele carrega.
né? Eu acho que tem algo que a Rosine Réfort fez com o Robert, porque ela leu os atos do Robert, assim como o analista leu uma ação dele, que é carregar uma mochila pesada. Eu fiz essa aproximação, não sei se eu estou delirando aqui, mas ele não foi o que teve o retorno para ele do que o analista fez e as intervenções do analista foi uma leitura de uma ação dele, que é levar sempre uma mochila super pesada, cheia, né? Onde o vazio não aparecia nessa mochila. Enfim, fiz essa relação com a intervenção da Rosine e do analista do RAM. Acho que deixa você de falar, depois eu quero. Esse aqui está ligado. E é uma Inês e depois Rômulo, então. tá, é uma intervenção incrível mesmo, Luiz, que o Luiz realmente excelente, que vocês falaram, vocês três, porque aí desmancha tudo, né? Quer dizer, o outro cruel é ele mesmo, ele é que enche, ele é que preenche, né? É incrível essa, ele foi direto ali no ponto, né? Que tudo que ele foi, é incrível como, acho que uma de vocês falou isso, quer dizer, tudo, ou o próprio Han, né? Quer dizer, tudo que é meio desses uns e que a pessoa torna necessário, né? Coloca numa fantasia e torna aquilo uma verdade e torna necessário, né? E o analista conseguiu tocar ali, né? Olha, tem um vazio, você está aí gozando de ser o outro cruel com você mesmo, né? Sem dizer nada disso, né? Só apontando, né? Realmente Obrigada, Luiz, por ter falado. Só um palpite aqui, me metendo no meio da conversa com o Luiz, porque eu não sei se eu entendi, mas isso que você traz como uma aproximação, eu fiquei pensando no comentário que a Marícia fez, quando ela diz nada demais essa interpretação. Não é nada demais no plano do sentido, né? Mas que a potência dela, justamente, é porque recai sobre alguma coisa que itera, que repete, que está lá, né? No plano. Exatamente. Né? Que não... Eu acho que o ponto que aproxima os dois analistas é justamente que nenhum dos dois está muito seduzido pela boa forma do sentido, né? Pela a harmonia que o sentido dá. Tem algo aí desse ponto, né? De apontar para algo que repete no nível da necessidade. E a potência... Vamos passar para o Rômulo? Está aberto? Está aberto, Rômulo, pode falar. Bom, eu acho que são muitas questões, acho que está todo mundo querendo entrar na conversa. Mas eu não quero deixar passar o que me ocorreu, principalmente no que é um avanço enorme, que hoje, né, nesse encontro, o que vem acontecendo nos vários outros, nessa articulação que o Sol, né, se propôs a fazer, que eu achei que foi uma ousadia também do Conselho propor essa amarração praticamente que a gente pode considerar como borromiana, abordando o tema do encontro, das jornadas e da orientação lacaniana, né? Que tem aí como, talvez, o ponto de sustentação o Seminário 19. Mas essa amarração que não pretende, de forma alguma, trazer uma consistência, né? Uma argamassa consistente. Eu gostei muito da abordagem como a Marícia fez, né? Ao contrário, vocês jogaram garrafas ao mar, né? E talvez a gente vá poder recolher essas garrafas no encontro, nas jornadas, né? E talvez um pouco mais além das atividades do próprio Conselho. Então, acho que é uma beleza estar acompanhando esse trabalho, eu agradeço bastante. E o que eu queria entrar na conversa é a partir dessas duas dimensões que a Marícia traz em relação ao que é a interpretação do analista, né? Que vai por uma via na dialética, né? Que visaria o ser, e por outra via aí no que itera, uma ação do analista por essa via.
Então, eu acho que a Marisa sustentou de uma maneira muito clara e Ana fez os comentários e a Andrea cutucou para não sobrar mais nada para a gente responder nesse sentido de avançar no que vocês já trouxeram. Mas eu queria insistir no destaque que a Marícia trouxe em relação ao real, como não se trata de abordá-lo como o indizível, né? Mas como o que diz mentindo. Porque esse ponto, além de ser, eu acho que tem que repetir, né? Eu li no texto, depois eu li nos comentários, depois eu li no comentário, na abertura da Andrea, mas eu acho que é uma frase que a gente tem que repetir, principalmente porque quando a gente passa do passe do Ram, né, como foi agora colocado, para o passe, se a gente pudesse dizer assim, do Menino Lobo, né, o que aparece aí desse real? A gente teria que se perguntar o que é o real, então? E que, de várias maneiras, isso apareceu. Se já estava lá, o vazio já estava lá, trata-se do mesmo vazio, né, naquilo quando Rosine Lefort faz aí a partir da presença, né, do corpo, quando ela inaugura um vazio, é o mesmo vazio, como a Andrea perguntou, é o mesmo vazio que o Ram consegue localizar, né? E aí eu queria agradecer também a atividade que vocês fizeram aqui com o Marcos, Ana Tereza, Paula e Doris, que me esclareceu bastante, e nas citações que a Marícia fez da apresentação do Marcos, não sei se é verdade que você não entendeu, que você não avançou, Marícia, porque a própria maneira de você apresentar me fez entender um pouco mais, né? Então, de alguma maneira, você está transmitindo alguma coisa, mesmo que você não tenha captado mais do que aquilo que te parece, né? Mas talvez eu tenha captado mais do que você está pensando, porque a mim você transmitiu. Mas, mais ainda, eu queria também, eu não quero deixar de abordar o caso que a Maria do Rosário apresentou no sábado, na atividade clínica da IBP, e uma pena, né, que nem todos que estão aqui assistiram essa atividade, porque é uma atividade fechada e justamente com o propósito de tratarmos a clínica de cada um no âmbito da IBP com maior liberdade e tranquilidade, porque é uma atividade online e que a gente preza por ser discreto em abordar essa clínica. Mas o caso que a Maria do Rosário nos colocou, e que ela disse lá na apresentação que já abordou esse caso, então talvez as pessoas, mesmo não tendo participado da atividade, tenham conhecimento, é um caso de uma criança que eu vou destacar só o que o Marcos destacou no comentário dele. No momento que a criança faz um rabisco na folha, e esse rabisco que desaparece depois que a criança continua o desenho, coloca cores, aquilo que foi um primeiro rabisco, um primeiro tracinho que apareceu na folha, aquilo desaparece. A gente pode imaginar como desaparece totalmente, principalmente se ele começa a contar histórias a partir disso. E aí, nesse ponto que também se aproxima muito o que o Ram localiza, né, nessas três versões, que é esse traço, letra, e mesmo um S1 referido ao sintoma. Então, esse ponto que vocês destacam hoje, ancorado no caso clínico que Maria do Rosário trabalhou conosco, eu acho que é fantástico justamente para localizar o que é esse né, que está lá e que só pode aparecer, né, ou só pode surgir, né, ou só pode ser criado. Aí eu estou me referindo já ao vazio por essa presença. Então, quando o traço aparece, que a gente poderia dizer a do aqui, esse traço que é a do que não está articulado, né, a princípio com o outro, com esse S2, e que não é o vazio.
Quer dizer, o traço, eu estou entendendo, quero saber se vocês concordam comigo, se Marcos está aí, eu não consigo ver hoje, eu estou no celular, se Maria do Rosário está aí, se esse traço a gente poderia localizá-lo como o esse A1, esse traço como algo, né? Que A1, mas ainda não o vazio, quer dizer, o vazio é necessário para a gente pensar o A1. Bom, eu vou ficar por aqui, teria mais umas 4, 5 perguntas, mas deixar as garrafas mais A gente tem um encontro brasileiro pela frente, Rômulo. A gente consegue lá, com essas questões todas. Mas super excelentes essas perguntas. Eu vou tomar a palavra um pouquinho só para resgatar algumas coisas que eu acho importantes. Depois a Ana Tereza quer, pode ser? Só porque senão eu vou perder. Primeiro que você tinha trazido sobre o Estatuto do Vazio, André, acho super importante, né? O Estatuto do Vazio no caso do Menino Lobo, o Estatuto do Vazio que o Han coloca nesse ponto aqui, da montagem que ele tenta fazer nessa articulação, nessa fórmula que ele nos apresenta, e o Estatuto do Vazio que eu coloco, citando Miller no início, onde o analista se coloca entre a iteração e entre a escuta, a leitura da iteração e a escuta do inconsciente, da decifração. Eu acho que não são, a gente não está falando dos mesmos vazios aí, é importante diferenciar de fato, principalmente esse, né, que eu entendo que o vazio que o analista vai se colocar, talvez a gente possa botar aqui, nesse entre, né, que vai se articulando, que é diferente desse vazio que o Rômulo está chamando a atenção, e que eu também lembrei muito do caso que a Rosário apresentou, ela deve publicar, quem não pôde ter acesso à discussão deve poder ler o texto, que é muito bom. Já está publicado. Você sabe onde, Ana? Ah, mas é que agora ela voltou ao caso pensando na questão do 1, né? E aí tem um instante ali de toda uma formulação, enfim, que não volta ao caso, a gente não vai retomar, mas que é um desenho, Rômulo, eu entendi diferente de você. Não sei, eu entendi que era um estilete com o qual ele vinca o papel, faz um sulco no papel, que não aparece, e no momento em que ele colore, coloca uma cor em torno daquilo, é que se pode ler o que ele tinha vincado, essa marca que estava lá. Ou seja, o que eu entendi é que isso é visto não um depois do outro, né? Mas uma coisa só aparece no momento em que a gente pode tomar esse colorido, essa cor, como o S2 aqui, né? Então, eu gosto muito desse formato como o Han coloca, com os três. Se a gente ler só assim, real, punção S1, fica esquisito, né? Porque parece que o real está de fora, mas ele bota aqui esse parênteses que nos faz pensar que não é o real que é o que está de fora, é uma coisa que está junta, é uma coisa só. E quando ele bota esse S2 aqui, eu até colocaria aqui um colchete, que para mim aqui também tem uma coisa só que caminha junto, que é como esse desenho, essa cor, né, no momento em que ela ressalta o traço que não pode ser lido sem que a cor esteja cobrindo aquilo de alguma maneira, né, apontando para aquilo. Que vira uma impressão, mas vira uma impressão, não estava lá, né? Isso eu acho fundamental para a gente tentar avançar aqui. Foi em análise, em transferência. E isso que você falou, André, também queria retomar, o Estatuto do S2, o Estatuto do Vazio, que são, acho que, diferentes, e o Estatuto do S2, como o limite, né, se o analista ali naquele espaço entre, vai apontar para um limite. Achei que você já respondeu, mas é importante destacar, né, do sem sentido, que todos esses sentidos vão... que o espiralzinho também ajuda a gente aqui, né? Que vai virando o cabelinho do rolo da turma da Tina. Não. É o meu touro, tá? Não é o rolo da Tina. Isso, por isso eu acho que é diferente, Luiz. Não acho que a gente possa fazer essa analogia como você está colocando. Eu não saberia articular, mas eu não acho que seja a mesma coisa. E a importância da aposta no inconsciente, né? Porque é essa aposta, aí que alguém, né, falou que quando você aposta no inconsciente, que vai poder, de uma certa forma, criar, porque já estava lá, gente, isso tudo antes no RAM, ou isso é uma construção da análise, né?
Eu sou mais da ideia de que isso é construído em análise de alguma forma. Então, só porque teve uma posse no inconsciente aí que ele pode chegar, né, a gente pode chegar nessa formulação de que esse vazio é presença aí, que se apresenta para esse sujeito dessa maneira. Enfim, só não queria perder, Ana. Ótimo. Eu também estava... também lembrei do caso da Rosário, e eu também entendi a mesma coisa, um rasgo e a pintura que faz desse rasgo uma impressão até, que você tem aí toda a cor da fantasia em volta, faz com que isso se torne uma prensa quase, né? Alguma coisa ali que vai ser marcada. Mas só deixa eu comentar aqui, para a gente não cair naquilo que o Lohan chama atenção também aqui nesse texto, Isso. Sim, sim, sim. Mas é porque tem esse furo aí, né? Esse traço. Isso cria 3, né? Não cria 2. Não cria 2, está tridimensional. Agora, eu queria voltar um pouco nessa questão da mochila, porque, às vezes, me preocupa um pouco que a gente idealize demais. Eu gostei da forma como a Marissa colocou, né? Uma coisa simples de falar, né? Que ressoou também pelo momento de análise dele, de tantas e tantas voltas que ele já deu em torno, que ele fala, né, tentando preencher o vazio, ele chegava no pior, que era a questão desse gozo mortífero aí, do clandestino e tal. Então, foi uma coisa simples, que tocou também pela ressonância, pelo que já estava girando, pelo sacador, que ele pega ali, né, condensa também um significante que era importante para ele na fantasia do saco. Se há um vazio no saco que precisa ser preenchido, é uma formulação que ele faz da fantasia a partir daí, mas que estava em construção ao longo da análise. Então, a minha preocupação foi um pouco da gente não idealizar demais a interpretação, né, ter o efeito que isso produz no analisante, entre analista e analisante, se produz essa interpretação, né? Não é prerrogativa do analista. Era mais isso. Tinha outras coisas também, enfim, adorei a noite, a participação de vocês, muito bom. E retomar essa questão do conjunto vazio como parte, eu acho que a gente vai ter que voltar muitas vezes, porque eu também, toda vez eu acho que entendo e escapa alguma coisa. Eu sempre lembro da expressão faz parte. Exatamente sobre esse ponto que eu acho que eu gostaria de falar, né? Marissa, que nas nossas discussões dizia que não entendia nada. Nossa, você deu uma aula sobre conjunto vazio e você virou especialista, né, Marissa? Está uma matemática aí. Bom, sobre essa questão, quer dizer, a única coisa que me veio assim nessa articulação entre o Robert, né, que a gente trabalhou, e o Han, não fazendo nenhuma analogia com nada, mas a questão do vazio, né, me interessa pensar nesses dois tempos, né, que você trouxe, né, de articulação entre ser e um, que, na verdade, para que a gente possa pensar no conjunto vazio, né, o Miller traz, há um apagamento que eu acho que aí entra no caso da Rosário, né, apaga-se uma determinada marca que, na verdade, é o próprio conjunto vazio, né, que vai tomar esse lugar. É um nada presente, é uma ausência presente, né, que está ali, não como elemento, mas como uma parte do conjunto, né? Então, o Lacan pega do Frege lá a questão do conjunto vazio como subconjunto de todos os conjuntos, ou seja, ele está sempre ali, não como elemento, mas como parte. E aí ele diz assim, o grande equívoco é que esse conjunto, o equívoco da existência, né, o Lacan diz e Miller retoma, é exatamente quando o conjunto vazio começa a ser colocado como zero, quando ele toma esse lugar de zero para ver a sequência dos números, né? E aí a gente pode pensar na associação livre como essa fruição aí enfim, que aparece como se a gente pudesse contar, né? 1, 2, 3, S1, S2 e por aí adiante. E no caso do Han, o vazio foi esvaziado. E no caso do Menino Lobo, o vazio
foi contornado, criando-se uma borda a partir do corpo da analista e dos objetos. Então, é um tratamento onde o S2 ali vai ter uma função, né, como você falou, né, tanto de apontamento como limite ou proliferação, mas no caso do menino lobo, na verdade, não tem S2, né? Você mesmo que estava lembrando isso. Não tendo S2, o que fica é pura iteração. Mas toda a construção, quer dizer, a interpretação como leitura, eu acho que ela ajuda muito nesse sentido, de fazer, no caso do menino, uma borda, um contorno, né? Aquilo que o vazio não estava contido em nenhum conjunto. Eu acho que aí fica muito claro a ideia do conjunto vazio e o zero na contagem, né, na sequência dos significantes, porque todo significante é um. Né? Isso aí, o Lacan diz assim, em cada um há um significante, esse único de cada sujeito com seu sintoma, essa fixação. Era mais um comentário. Só para complementar, porque acho que essa frase do Han ajuda também, que o vazio só pode ser contado como um na medida em que é contornado, envelopado. Isso eu achei muito precioso, porque tem tudo a ver com tudo isso que a gente está falando aqui, né? Do caso da Rosário, o Han, e até isso que você está trazendo agora, né? O vazio só pode ser contado. Ah, brincadeira, lobo em pele de cordeiro, porque o Han tem uma coisa ali que ele contorna esse vazio, que o outro é puro vazio, não tem esse entorno, não tem essa borda. Né? A borda é o corpo do analista que eu acho que vai oferecer a ele alguma borda, que ele vai trabalhar a partir, primeiro, do corpo, aquilo que o Luiz lembrou, enfiar o dedo na boca, tirar, né, a presença, a ausência, e depois dos objetos. E no caso do Han, não. É um vazio que já, de uma certa maneira, não contava como S1, mas já estava lá. Eu acho que o trabalho da análise é fazer desse vazio um elemento a ser contado aí como S1. Renata, não? Mudou? A Ângela está com a mão levantada, mas está com a câmera fechada. Você está aí mesmo, Ângela? Você quer falar? Não, mas é a última pergunta ali. Ou será que ela levantou sem querer? Sim, eu vou passar. Não, tá. Depois eu passo a palavra para ela. Espera aí, Ângela, tem que abrir seu microfone. Abre aí. Oi, sou eu agora? Falando? Não, eu queria agradecer, foi excelente, né? Muito bom jogar garrafas ao mar. Acho isso fundamental, né? Porque a última frase dessa aula o Miller fala que o gozo do é sem rima e sem razão. Então, a gente está fazendo um esforço para dar rima e razão para algo que não tem rima nem razão. Né? E aí, isso tudo me lembrou o esforço de poesia. Primeiro, isso também do gozo idiota, que permanece, né? Que lembra o sujeito na sua inefável e estúpida existência. Já está lá essa história lá do esquema L, né? Mas esse esforço, né, que a gente faz, que é de poesia, né? Me lembrei de um artigo que é da Márcia Azuki, da Sandra Viola, que está na opção online, sobre o esforço de dizer o impossível de ser dito. É esse esforço que o Sol está fazendo, né? E que cada um faz na sua análise. Né? E aí, por último, me lembrei do Atier, que tem um artigo que não sou um poeta, mas um poema. Né? Então, no esforço de poesia, o Miller fala disso, da poesia como um ato de violência, sobre o uso comum da palavra, né? Então, do sentido. Né? A poesia seria uma violência. Então, e aí eu queria destacar uma coisa. O início do seu trabalho, Marícia, você faz uma poesia quando você fala desse objeto aí, né? Esfola, esfrega, fura, o que mais que você falou?
Rala, é. Enfim, eu acho que isso já é o seu esforço de poesia, seu, tá bom? Beijos, queridos. Obrigada, Ângela. Gente, Foi muito bom isso. Mas obrigada, Ângela. a gente se esforça. Gente, a última pergunta, Rodrigo, e depois eu passo a palavra para a Mariciana e a gente conclui. Sim, mas primeiro... Alô? Eu fiquei com vontade de falar um pouco para frisar o que a Ana Teresa colocou no primeiro comentário dela, depois ela falou outras coisas. Um comentário talvez um pouco psicológico, assim, mas no sentido realmente de valorizar essa coisa gradual e gradativa da análise, né, que, no fundo, permite essas coisas todas que a gente está falando, né? Isso eu acho que é uma coisa bem pé no chão também, né? Quer dizer, porque essa coisa do A1 realmente frisa muito esse binômio do real e simbólico, real e simbólico, real e simbólico. E às vezes fica parecendo que a gente tem que ter uma técnica, né, assim, genial, incrível de conseguir ir lá entre o real e o simbólico. E assim, isso é muito limitado, né? Basta ver a simplicidade da interpretação, né, que foi dada para o Han. Quer dizer, porque no fundo não é real e simbólico só, né? Acho que o próprio ensino dele caminha para a ideia do nó, para a tríade, né? E, no fundo, é uma questão do sintoma. Assim, o sintoma é o que mantém aquele troço todo junto, né? Inclusive o real e simbólico. E enquanto o sujeito não tiver condições de abrir mão do sintoma sem enlouquecer, essas coisas não podem acontecer muito também, né? Então, eu acho que essa é a parte bem pé no chão que a coisa do passe do Han achei que foi muito bom aí também, né? Quer dizer, o quanto que ele foi criando ao longo de muito tempo, condições de ler esse sintoma de outro jeito, né? De permitir que esse sintoma fosse lido de outro jeito. E aí realmente entra uma interpretação do analista, né? Dessas muito específicas e tal, mas que o analista poderia ter feito 200 vezes essa interpretação antes, não teria como ter tido esse efeito, né? Tem alguma coisa meio existencial ali, de em algum momento ele conseguir viver isso de uma outra maneira, né? Então não é só entre real e simbólico, mas o quanto que a própria amarração disso tudo, em algum momento da análise, ganha uma possibilidade diferente, né, de ser lido de outra forma. E aí entra isso, como é que você pega isso e introduz a letra e tal. A gente está falando do último, né? A gente está falando da história do menino que escava e depois colore. Antes ele faz 500.000 construções e 500 mitos, e tem travessia do deserto, literalmente, o elefante atravessa o deserto, perde a tromba. Aí tem a construção lá, os edifícios, é pai, é mãe, é ele, é irmão, irmão que morreu. Isso, muita construção aí, que eu acho que isso é fundamental. Gente, rapidamente... Tá ligado? Tá. Rapidamente, eu agradeço o comentário do Rodrigo também, dizendo disso, né, que tem uma atmosfera ali, às vezes, de muita interpretação para que uma outra possa... era isso, tinha a ver com aquilo, que mude o rumo das coisas. Gostei muito que a Andréa disse do discurso do mestre, ela retomou, né, isso que tem a ver com o brasileiro, o discurso do mestre e o discurso do analista, fazendo esse paralelo, né, de uma dialética e do né, o discurso do mestre, por um lado, e o discurso do analista. Mas fiquei pensando... E aí, Rômulo, para mim, me leva a trabalhar, né? Eu agradeço o comentário, fica talvez até um pouco enigmático, né? Isso, primeiro traço e depois, né, que você diz, o de gozo. Não seria, talvez, simultaneamente, como ser isso depois, né? O traço primeiro e depois o de gozo, sem que seja cronológico, né? Enfim, me leva a trabalhar mesmo, lança aí para talvez outro trabalho. E retomando a pergunta rápida também da Andréia disso, concordo com Marícia, que eu acho que o estatuto é diferente. Qual a natureza, que você pergunta no início, né, Andréia? Se esse vazio que é inserido, né, no caso, é da mesma natureza do fim da análise, né? O vazio, fiquei pensando no início ou do final, penso que não se tratam do mesmo vazio. O do início não é um vazio inefável, né? Um vazio... tem algo de um vazio ali da constituição do sujeito, ou talvez ligado a um certo
não sei, desamparo, mas o vazio do final, e aí pegando o que a Ana Teresa falou, é produto de uma análise. É diferente. Mínimo de elucubração de saber, um S2 enxuto, mas é um vazio mais da ordem, acho que, do produto, do que do início, que não é tanto, penso eu, produto. Sim, a partir de um S1 emprestado do analista, clandestino, foi algo da análise. Aí eu acho que muda o estatuto do vazio. Talvez não sei muito bem como precisar mais do que isso, mas penso que são diferentes os estatutos do início e do final. Sim. Temos trabalho pela frente para chegar lá. Não? Bom, gente, boa noite, obrigada.